Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar a nossa matéria de língua portuguesa, tá? Primeiro nós vamos fazer a correção sobre o adjetivo, tá? E vamos dar continuidade na página seguinte. Então, nós vamos começar aqui, ó, pela página 13, tá? Correção. Aqui em cima dizia assim, ó. Releia este trecho da fábula de Esopo, a raposa e as uvas, prestando atenção nas palavras destacadas. Então, se lembra que nós tínhamos aqui, ó, a palavra morta, intencional, viçosa, exuberantes, negras e maduras. Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo e por quê? Então, nós tínhamos dois trechos aqui, né, da fábula. O primeiro é mais interessante, pessoal, por quê? Porque ele dava mais detalhes sobre os substantivos, né? Sobre as uvas, sobre a raposa. Então, aqui esse trecho de cima, ele tinha mais detalhes sobre os substantivos que estavam relacionados aqui em cima nesse trecho da fábula, né? A primeira resposta aqui de vocês seria pessoal, né? Que tá escrito assim, ó, você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo e por quê? Então, cada um de vocês iam ler o trecho, os dois trechos, né, da fábula, prestando bem atenção e ver qual dos dois vocês acham mais interessantes. Então, por isso que a Pro falou que o primeiro é mais interessante, porque ele conta os detalhes, né, da raposa, os detalhes de como estavam as uvas. Então, o primeiro é mais interessante. Mas aqui é uma resposta pessoal, vocês podem também ter gostado mais do segundo trecho, né? Então, vocês vão responder aqui. Agora, nós temos aqui, ó, jogo rápido. Na lista a seguir, há algumas características que você leu na fábula de Esopo. Volte ao trecho e identifique o que o substantivo, a que substantivo, cada uma dessas palavras se refere. Em seguida, complete os espaços. Então, a resposta da A é jejum, a B, videira e a C, uvas, tá? Então, a frase ficou assim, ó, jejum intencional, videira viçosa e uvas exuberantes. Agora, já aqui embaixo, ó, nesse exemplo, todos os adjetivos referem-se ao substantivo casa. Letra A, azul, qualidade. B, assombrada, é o aspecto. E C, vazio, o estado. Então, esse aqui, pessoal, nós tínhamos lido, né, na outra videoaula, que é as palavras que caracterizam ou dão qualidade, aspecto a um substantivo são chamadas de adjetivo. Veja o exemplo a seguir. Aquela casa azul parecia assombrada, pois estava vazia há muitos anos. Então, por isso que nesse espaço aqui embaixo ficou assim, tá? A, azul quer dizer a qualidade da casa. B, assombrada quer dizer o aspecto. E C, vazia, que é o estado em que ela se encontrava, vazia. Agora nós vamos para a página 14. Aqui na página 14, ó, que tal confirmar se você realmente entendeu o que é um adjetivo? Contorne todos os que encontrar nas frases. Então, na primeira frase aqui, ó, venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Então, o adjetivo dessa frase é a palavra fácil. Depois nós temos, os dois ratos correram espavoridos para se esconder. O adjetivo aqui é a palavra espavoridos. Próxima frase. Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão estragadas e não maduras como imaginei a princípio. Então, os adjetivos dessa frase são estragadas e maduras, tá? Jogo rápido, nós tínhamos aqui embaixo, ó, tá? Vamos lá. Primeiro, número 1. Identifique a função do vocábulo verde nas frases a seguir, pintando de azul quando for adjetivo e de amarelo, quando for substantivo. Então, o primeiro aqui, ó, a mata verde representa a vida. Pintar de azul, tá? Pintando de azul, ele representa o adjetivo. Na segunda frase, o verde da mata representa a vida. Nessa segunda frase, vocês vão pintar a palavra verde de amarelo, porque ela representa aqui o substantivo. Número 2. Com base no que foi estudado, contorne os adjetivos das frases a seguir. Letra A.
Esopo escreveu fábulas incríveis. O adjetivo aqui é a palavra incríveis. Letra B. O azul do céu sempre tem espaço nessas histórias fabulosas. O adjetivo nesta frase é a palavra fabulosas. Letra C. A cidade e o campo são lugares charmosos. O adjetivo dessa frase é a palavra charmosos. Letra D. Uma boa amizade sempre traz coisas legais. Então, o adjetivo aqui é a palavra boa e legais. Letra E. A aranha também pode ser personagem de um texto fantasioso. O adjetivo aqui é a palavra fantasioso. Letra F. Mesmo sendo forte, a raposa não alcançou as belas uvas. O adjetivo nessa frase é a palavra forte e a palavra belas. Letra G. Aquele forte servirá de esconderijo para os animais assustados. O adjetivo nesta frase é a palavra assustados. Letra H. A vida é mais agitada na cidade grande. Então, o adjetivo nesta frase é a palavra agitada e a palavra grande. Letra I. No campo, a vida costuma ser mais pacata. O adjetivo nesta frase é a palavra pacata. Letra J. A Pantera Negra resolveu que seria personagem de uma bela fábula. Então, os adjetivos dessa frase é a palavra negra e bela, tá? Então, aqui, pessoal, nós estamos terminando a nossa correção, tá? Na página 14. E a matéria de hoje vai se iniciar na página 15, tá? Nesta página, nós vamos falar mais um pouquinho sobre fábula. Momento da produção escrita. Fábula. Como vimos, as fábulas são histórias curtas e que apresentam uma moral, o que nos incentiva a refletir sobre algum aspecto. Os personagens da maior parte das fábulas são animais que falam e agem como humanos, expressando vontades e sentimentos positivos, como bondade, coragem e tolerância, e também negativos, como intolerância, medo e avareza. Você já aprendeu um pouco sobre o grego Esopo. Além dele, outro importante fabulista foi o francês Jean de La Fontaine. No Brasil, Monteiro Lobato e Milor Fernandes são dois importantes autores que também escreveram ou adaptaram fábulas. Conhecendo o gênero. A fábula é um texto narrativo. Geralmente divide-se em apresentação, situação inicial, conflito, que é o acontecimento da história, da fábula, clímax, ponto mais alto, e desfecho, que é o fim. De modo geral, apresenta personagens do mundo animal com características humanas. É um texto curto, o narrador da história não participa dos acontecimentos, ou seja, não é um personagem, é apenas um observador. Apresenta uma lição de moral, um conselho ou um ensinamento. Na maioria das vezes, o tempo dos acontecimentos é passado e são usadas expressões como um certo dia, em uma tarde de outono, certa vez e etc, Muito mais, Tem muito mais o início, da fábula começa de várias formas. Você sabia que você sabia que uma fábula podem também aparecer diálogos? Esses diálogos recebem o nome de discurso direto. O que é um discurso direto? O discurso direto é a fala da personagem, geralmente acompanhada de travessão. O travessão, pessoal, é aquele sinalzinho, Ele é um traço assim que vem, você coloca o parágrafo no início da linha, parágrafo, letra, O travessão, que é um tracinho, e começa com letra maiúscula, tá? Isso quando nós vamos indicar o diálogo da personagem, Então, vocês tem que colocar o travessão. Aqui nós temos, exemplo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Aí tem o travessão, como não dá para mostrar aqui, presta atenção aí, na apostila de vocês. Tem o sinalzinho, igual a Pro falou, um risquinho assim, no meio da linha. E aí vem a palavra tem, Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil.
E nós temos também o discurso indireto. O que é o discurso indireto? É a reprodução da fala da personagem, ou seja, o narrador conta o que foi dito. Veja como o diálogo anterior ficaria no discurso indireto. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele, comentando que tinha muita pena da pobreza em que ele vivia e que a vida na cidade era mais fácil. Então, vocês estão vendo a diferença? Nessa primeira frase aqui, que é o discurso direto, é o personagem, é o ratinho contando, é o ratinho falando. É a fala do ratinho, né, na história. Então, aqui em cima, ele fala, ó, vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Aí, aqui tem a fala do ratinho, ó. Aqui é o ratinho falando, ó. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, ele disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Então, isso é a fala do ratinho. Já nessa frase aqui de baixo, que é o discurso indireto, é o narrador, a pessoa que está contando a história, que conta como foi que o ratinho falou. Então, não é o ratinho que está falando, é o narrador que está contando. Entendeu a diferença? Ó, vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele, comentando que tinha muita pena da pobreza em que ele vivia e que a vida na cidade era mais fácil. Então, vocês estão vendo a diferença na frase? Aqui é o narrador, a pessoa que está contando a história, que está dizendo o que foi que o ratinho falou. Já na primeira frase, é o ratinho que está falando, é a fala dele. Então, na primeira é um discurso direto, que é o personagem que está falando, e na segunda é indireto, porque não é o personagem que está falando, é o narrador que está contando o que foi que ele falou. Entendeu? Deu para entender, pessoal? Ó, agora nós vamos para a página 16. Na página 16 aqui, ó, nós temos algumas atividades, tá? Para vocês responderem. Então, vamos lá. Observe, aqui, ó, vocês vão observar. Observe agora a divisão da fábula a seguir, escrevendo suas partes nos quadros correspondentes. Então, lembra que nós aprendemos lá atrás, quando nós iniciamos a nossa matéria sobre fábula? Nós falamos lá sobre a apresentação, situação inicial, conflito, clímax, desfecho e moral da história. Então, aqui as frases estão divididas e vocês vão descobrir qual é a parte que é da fábula aqui. Será que ela é a apresentação? Será que essa parte, essa segunda frase é o conflito ou é o clímax? Ou é a moral da história? Então, vocês vão ter que descobrir, tá? Aqui tá assim, ó, a cigarra e a formiga. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Essa frase aqui, o que ela significa? Ela é o início da história, a apresentação, ela é o conflito, o clímax ou desfecho. Aí nós temos, ó, a segunda frase que diz assim, ó. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir-lhe que lhe desse o que comer. Terceira frase. A formiga então perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Ela respondeu: Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. Na próxima frase. E a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. E na última aqui, ó, tá escrito assim, a moral da história. Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. Então, vocês vão ter que escrever aqui, tá? Qual é a moral da história, qual é a apresentação. Então, vocês vão lá atrás, tem como nós podemos produzir a fábula, vocês se lembram? Então, aqui atrás nós temos as partes em que a fábula são escritas, ó, nesta página aqui, ó, tá? Ó, tá vendo, ó? Aqui tem, ó, estrutura das fábulas. O que é a estrutura de uma fábula? É a maneira com que ela é escrita, com que ela é formada. O que ela tem que ter para formar uma fábula? Então, ela tem que ter apresentação, né? Ela tem que ter aqui, ó, o conflito, o clímax, o desfecho e a moral da história. Então, vocês vão ver aqui o que significa cada um. O que é apresentação, o que é clímax, o que é conflito, o que é moral da história e o que é desfecho e final da história. Aqui tá explicando. Então, vocês voltem aqui nessa página. Essa página aqui é a página 9.
para vocês relembrarem. E depois vocês vão responder aqui, tá bom?